Eu sou o Leandro Moreira, estou no digital há 7 anos e eu ensino estrategistas a fechar com bons experts, recebendo até 35 mil antes de começar a trabalhar, mais fixo, mais 50% de coprodução. Meu nome é Beatriz Nunes, eu sou CEO e fundadora da Impacta Max. Eu atuo na gestão do marketing digital, então tirando o caos operacional e transformando em gestão estruturada. E hoje nós somos convidados do VumpCast. Fala pessoal, tá começando mais um VumpCast. Eu sou Matheus Ribeiro e quero começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você já ouviu aquela frase, atender bem para atender sempre? Já, né? A gente pode falar de várias técnicas e frameworks novos, mas o que funciona antes de testar novas técnicas é dominar o básico, um bom relacionamento com o seu cliente. Por isso hoje eu recebo o Leandro e a Beatriz para falarmos sobre networking e relacionamento e como eles são fundamentais para as parcerias de sucesso. Fica aqui com a gente para você aprender e aplicar essas técnicas nas suas vendas e no seu negócio. Sejam bem-vindos, Léo e Bia, posso chamar vocês assim? Claro, com certeza. Sintam-se em casa. E eu já queria colocar vocês na pergunta de fogo. Opa! Porque a gente sabe que muita gente confunde ter uma rede grande de contatos com ter relacionamentos que realmente geram oportunidade. Tem gente com milhares de conexões no Instagram e no LinkedIn que nunca fechou uma parceria de valor. E tem gente com uma rede pequena que recebe convite atrás de convite. Eu queria que vocês me contassem o que separa quem tem uma rede grande de contatos de quem tem uma rede realmente que gera valor, que gera conexão. Massa. Bom, na minha visão, Matheus, é a pessoa entender, ser interessante antes de ser interesseiro, no sentido de descobrir o que a outra pessoa quer. E aí, a partir dessa descoberta, entregar o que ela quer. Inclusive, a gente está aqui, eu acredito, que não por acaso. Por exemplo, em relação a charada Bia, a outra Beatriz, que é o nosso contato, uma querida. A gente já indicou tantos especialistas, mas tantos especialistas, que a gente gerou valor para ela. E acredito que por conta também de ter gerado esse valor, ela lembrou de, por alguma razão, convidar a gente para participar desse podcast. E isso aconteceu com a gente mais de uma vez. Plantar, colher e nesse colher ser convidado também, sabe? Para palestrar em alguns masterminds, em alguns eventos, assim como participar aqui hoje. Legal, e para você, Bia? Eu acho que quando a gente fala de conhecer muita gente é muito amplo. Então eu posso conhecer várias pessoas, mas saber conhecer as pessoas certas, estar nos lugares certos, fazer o networking certo. Porque às vezes a gente conhece muita gente, mas a gente não cria profundidade, não cria um relacionamento. Então conhecer por conhecer não é o essencial, é conhecer as pessoas certas. Principalmente acho que no digital, né? A gente vê muita gente iludida com o número de seguidor. Nossa. Quantos seguidores estão realmente comprando o que você está falando? Nossa. Comprando, eu digo, do discurso, não é nem necessariamente ali no checkout. Sim. É quantas pessoas acreditam no que você está falando. Acho que tem essa grande diferença, né? Enorme diferença. Muito. Já teve ocasiões de a gente fazer lançamentos com players que, assim, com muitos seguidores e 0 vendas. E outras ocasiões de a gente fazer alguns lançamentos com players que tinham pouquíssimos seguidores e ultrapassar a marca de 100 mil reais, ou enfim, múltiplos 6 dígitos, sabe? Legal. E aí, para você que está chegando no VumpCast, que é novo nesse mercado, para entender, a gente fala bastante aqui de trazer o seu conhecimento, vender seu conhecimento. Mas o Léo e a Bia, eles trabalham como estrategistas, né? Se você é expert, você vai encontrar um estrategista em algum momento, né? Esse casamento tem que acontecer. Com certeza. E aí, eu vi também um conteúdo na rede de vocês falando sobre quando o expert vai embora e leva todo o seu dinheiro. Eu queria que vocês me falassem como quem está assistindo a gente falou assim, pô, eu não sou um bom expert, mas eu poderia ser um bom estrategista. Uau. Como que essa pessoa pode ele se precaver, né, para não cair nessa de meu expert foi embora e eu perdi tudo? Perfeito. E assim, já aconteceu com a gente mais de uma vez, na verdade 7 vezes. Caramba. Porque assim, quando o projeto dá errado, você até entende, poxa, ele foi embora, deu errado. Agora, quando dá certo, e o que é dar certo? É às vezes você fazer mais de R$1 milhão. E mesmo assim, o especialista, por alguma razão ou por outra, ir embora. E ao longo do caminho, eu descobri que eu tenho 2 certezas na vida. A primeira é que mais cedo ou mais tarde, Deus, se é que você acredita ou não, vai chamar a gente. E a segunda é que o seu expert vai embora. Então, respondendo a sua pergunta, como se precaver? Primeiro, não ter um só, né? Porque quem tem um, não tem nenhum. Ele não está escrito na testa do especialista que dia que ele vai embora. Então, quem tem um, não tem nenhum. Eu recomendo sempre que você tenha 3 bons experts. E, claro, depois disso, ter um produto próprio, que vai ser uma espécie de seguro também. E, Bia, queria que você me trouxesse um pouco agora da sua visão, que você ajuda a organizar esse caos empresarial. Total. A gente estava falando agora aqui nos bastidores de quem
começa a faturar muito ali e não olha para o seu produto como uma empresa, né? Sim. Quando você pega esse estrategista novo que encontrou o expert novo faturar ali o seu primeiro 1 milhão, como que você ajuda eles a começar a organizar esse negócio? São processos, né? Tem muita gente que fala assim, eu cheguei aqui, faturei, legal, bacana. Só que não leva em consideração que tem a parte do expert, tem imposto, tem, além do dinheiro, tem o relacionamento com esse expert. Então, é o que o Leandro falou, muitas vezes o expert fatura, mas o expert vai embora. E aí, como que vai ficar a sua empresa? Então, eu acho que quando a pessoa entra para o digital e quer começar a olhar para isso, já tem como olhar isso como uma empresa. Não só como, eu vou ser a equipe do expert. Não, você é uma empresa, você é um estrategista que presta um serviço e precisa ter processos bem definidos. Então, o expert entrou, onboarding, os processos, o financeiro muito bem alinhado, para quando tiver esse boom de faturamento, você ter uma estrutura antes de se perder no caos, que acontece muito. Acho que é se levar muito a sério antes de estar nesse nível de seriedade, né? Já pra se preparar, então. Sim, Perfeito. com certeza. Vocês falaram agora na abertura, né, que vocês ensinam a faturar 35 mil, mais o fixo? Na verdade, nós ensinamos a estrategistas a fechar com bons experts, recebendo até 35 mil antes de começar a trabalhar, só para assinar o contrato, mais fixo, mais 50% de coprodução, mais 50% das vendas. E para assinar esse contrato, o expert precisa confiar. Precisa confiar. E aí, como você conquista essa confiança? Massa. Bom, essa confiança, basicamente, ela se constrói ao longo da reunião de fechamento. Mas antes mesmo de o expert entrar na reunião, a gente tem um processo que eu chamo de pré-reunião, onde eu faço algumas perguntas para ele. Posso até falar algumas dessas perguntas, por exemplo, qual é o maior desafio dele nesse momento, o que ele espera de um parceiro no digital, né? Enfim, e a pergunta que não quer calar, para ele já chegar na reunião sabendo que tem investimento. Fala assim, olha, é óbvio que assim como em qualquer negócio existe um investimento financeiro, eu vou falar sobre isso na reunião, mas tão importante quanto esse investimento financeiro é o investimento de tempo. Então, se a gente avançar, quantas horas por semana você vai ter para dedicar nesse projeto? Então, com essa pergunta, o expert ele já se vende para nós e já é meio caminho andado a pré-reunião. E é um trabalho a 4 mãos, né? Você precisa realmente do esforço dele. Com certeza, também. Com certeza. E Bia, você tem empresas para organizar caos e isso exige também muita confiança de quem te contrata. Como você constrói esse nível de confiança também antes de trabalhar com alguém? Eu acho que quando a gente fala sobre confiança, é quando o expert, a empresa chega até a gente, eles vão ter que abrir números, eles vão ter que abrir bastidores, processos que às vezes estão sendo falhos. Então eu acho que é muito entender, acolher e mostrar para ele que ali a gente não está para julgar ou falar você está fazendo isso errado, a gente está ali para estruturar. Então a gente vai pegar o que está errado, alinhar e começar a redefinir os processos. Então eu acho que essa conexão de confiança é mostrar para ele. Então eu abro também números, eu falo o que funcionou, o que deu errado, porque muita gente vê ali que tá tudo bem, tá tudo bonito. Mas teve um processo antes disso. É uma relação de transparência. Isso, é questão de transparecer mesmo. Falar, olha, eu já passei por isso, já aconteceu. Ser bem transparente. Eu acho que tudo começa na transparência. E vocês, tanto o Léo quanto a Bia, vocês já tiveram algum caso que vocês negaram fechar uma parceria? Vocês falaram assim, esse nicho aqui não vou entrar, ou esse expert não está pronto ainda? Sim, diversas vezes. Diversas vezes. Seja por questão de princípios mesmo, seja por questão de maturidade do expert, momento de mercado. E não se trata só de, por ele estar no começo ou não, mas sim na reunião, na conversa, temperamento. Porque pensa comigo, cara, a gente avalia 3 coisas para considerar o projeto bom. O resultado, porque se trata de um negócio, então sim, passa pelo financeiro, o relacionamento e o comprometimento de ambas as partes. Cara, essa parte, é difícil você achar essas 3 variáveis num único expert, entendeu? A gente só descobre isso ao longo do caminho. Por isso que a gente inicialmente faz um contrato de apenas 4 meses. Principalmente o relacionamento, né? Especialmente o relacionamento. Você só conhece, no final das contas, quando vai ter alguma diversidade. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Principalmente quando o lançamento não foi tão bom quanto você esperava. Matheus, e às vezes
Nossa, você tocou num ponto muito importante, a expectativa. Porque mesmo quando é muito bom financeiramente, como já aconteceu com a gente, por exemplo, de investir 26 mil, um exemplo, e voltar 217 mil reais num lançamento. Ou seja, voltou quase 10 vezes mais do que foi investido. A Expert foi embora. E aí eu descobri, da pior forma possível, que eu não tinha alinhado a expectativa com ela. Então, expectativa é tudo. Você falou mais uma vez, a Expert que foi embora. Por que você acha que eles sempre vão embora? Olha, putz, cara, por razões diferentes. Eu falei que 7 experts nossos foram embora, certo? O primeiro, no nicho de violão, que foi o primeiro que a gente fez quase 2 milhões em 2 anos e meio. Engraçado, a gente estava falando da pandemia agora há pouco. Naquela época, ele investiu em um negócio físico que ele não tinha conhecimento suficiente, só que veio a pandemia, e aí aquele negócio começou a patinar, e ele colocou muita atenção lá e deixou o digital. Então a gente decidiu encerrar. A segunda no nicho de terapia, uma situação de saúde. Ela tinha diabetes e não conseguiu continuar. A terceira foi essa de confeitaria, investindo 26, voltou 217, ela achou pouco. A quarta no nicho de transplante de sobrancelha. E repara que eu estou falando de nichos diferentes. A gente investindo 15 mil, voltou 280. Ela falou, Leandro, adorei você, adorei sua equipe, adorei o resultado. Ano que vem a gente volta a conversar. Só que era em junho isso. Eu falei, mas como que eu viro pro meu time agora e falo, ano que vem, eu não posso fazer isso. Ela falou, eu não quero mais, Leandro. 2 meses depois ela estava fazendo sozinha. Então, até aqui eu te dei 4 exemplos, mas são 7. São 7. Não tem um padrão, né? Não tem padrão, cada um por uma razão. A única certeza é, mais cedo ou mais tarde eles vão embora. Inclusive, eu tenho pessoas que, dentro da mentoria, que tem, sei lá, mais de 100 pessoas do nosso grupo, que, cara, já faturaram mais de 20 milhões. E o Expert foi embora mesmo dando certo. E tem exemplos de famosos, tá? Parcerias que acabaram. Pô, Ladeira e Kátia Damasceno, como que é? O Pablo Marçal e o menino que eu esqueci o nome. Marcos. Não, Marcos Marques não. O lançador do Pablo, que eu esqueci o nome agora, o antigo lançador. Enfim, os caras vão embora, velho. Isso vai acontecer, né? Vai acontecer. É legal a gente trazer isso porque quem tá assistindo a gente e de repente pensou, eu acho que vou por esse caminho de ser estrategista, já pode colocar isso na sua análise de risco, né? Então, assim, Sim. Eu vou tomar esse tropeço aqui, então preciso estar preparado. É aquilo, como é que você se precave? Cara, você não vai ter só um, você vai ter 3, porque você tendo 3 bons e depois você construindo também um projeto próprio, cara, hoje, claro que eu vou lamentar se alguns experts forem embora, mas eu não vou mais chorar. Porque você não tá 100% dependente dele, né? Não. Primeiro que a gente já desenvolveu essa habilidade de encontrar e fechar com os próximos bons. E segundo que a gente não depende mais só de um. Se ele for, claro, vamos lamentar, né? Pelo resultado, pelo relacionamento e tudo mais. Mas a gente sobrevive. Eu vou pedir pra você contar o segredo. Mas como que você acha um expert bom? Quem quiser descobrir o segredo vai ter que comprar a mentoria dele. E na real não precisa necessariamente comprar, porque no próprio Instagram eu compartilho muito do que a gente faz. Tem bastante conteúdo lá. Eu compartilho muito, inclusive alguns trechos de reuniões, algumas análises que a gente faz com os próprios mentorados, sabe? Mas é um processo. E assim, cara, pensa comigo. Fechando parceria nesses moldes que eu ensino, ou seja, você recebendo antes de começar a trabalhar, a primeira coisa que a gente observa é o nicho. Porque pensa comigo, Matheus, qual que é, na sua visão, a maior objeção universal de qualquer venda? A maior. Investimento. O investimento. Então, estatisticamente, se você vai falar com quem eventualmente já teria um poder aquisitivo de te pagar, cara, suas chances já sobem consideravelmente. Sim. Então, a gente parte dessa premissa. Essa seria a primeira dica. Cara, observa o nicho. Claro, aí tem outros aspectos, né? A audiência, como é que foi construída essa audiência, se o expert produz conteúdo, se ele fala bem. Não adianta o cara ser muito bom tecnicamente e não falar bem, sabe? Mas eu começaria daí. É importante, sei que é desafiador para muita gente se gravar um story, né? Mas é tão importante você ter essa conexão, né, com o seu público. Com certeza. Cara. Porque senão, na hora que você for anunciar um produto, eu falo assim, mas nem te conheço, nem sei o que você faz na sua vida, né? Exato. É importante. Queria que vocês me contassem um pouco também, a gente estava falando, né, que vocês começaram em 2019, bastante tempo atrás, pegaram uns booms do mercado, e a gente estava falando, né, que antigamente era muito fácil vender. Curso livre, principalmente, vendia muito. E a gente está vendo o mercado se profissionalizar cada vez mais. Sim. E hoje a gente tem já essa procura por pós-graduação, por certificado. Então, me passa um pouco da visão de vocês, desse amadurecimento do mercado e para onde vocês acham que a gente vai daqui. Cara, se quer falar? Posso falar? Mas eu quero ouvir vocês dois. Claro, não, com certeza. Em janeiro desse ano, eu recebi uma mensagem de um mentorado meu, Felipe, onde ele falou, cara, olha para esse mercado de pós-graduação, o dinheiro tá aí.
E na época eu já tinha até feito alguns outros lançamentos de pós e tal, mas eu não estava olhando com tanto carinho assim. O fato é que só esse ano, e como ele já falou publicamente, não tem problema replicar, ele já faturou quase 4 milhões só esse ano. E a Só meta com pós. só com pós. E aí depois disso, inclusive a gente fez algumas parcerias juntos, onde a gente fez lançamento de mais de 200 mil. A gente pivotou praticamente a nossa operação e todos os projetos, a gente está tanto para prospectar e fechar, a gente está olhando para a possibilidade de poder fazer pós, quanto os outros que a gente não estava vendendo só curso livre ou mentoria, também migrar para pós. E o resultado está sendo muito bom, porque teve esse de 200 mil, mas semana passada a gente fechou 2 carrinhos. Investindo menos de 1.000, voltou 50 e poucos mil em um, e investindo 1.000 e pouco, voltou 60 mil em outro. Então, cara, é assim, absurdamente bom esse mercado. Isso que não foi lançamento aberto ainda. Foi só para quem já era aluno da nossa Expert. Isso foi só pra base. Isso, só para nossa base. Então ali é uma base que a gente tinha, a gente aqueceu essa base e fez esse lançamento com quase 0 de investimento. E agora a gente está com mais que a gente vai abrir para público geral. E o melhor ainda é que isso é um faturamento recorrente, né? Sim, cara. Você não fica naquela neura do lançamento do mês que vem. Você sabe que daqui 6 meses tem uma turma nova. Que é aquele pico, viver de lançamento. Exato. Faz 100 mil em um dia, no outro dia não tem nada. Tô rico, tô pobre, né? Tô rico, tô pobre. E é massa isso que você trouxe, por exemplo, poxa, em 2020 a gente fez, sei lá, quase 1 milhão no ano, vendendo curso de violão, curso livre, né, claro, curso de violão para quem já tocava violão pro hobby. Cara, naquela época era fácil de vender, porque era mais ou menos ali a pandemia. Mas hoje em dia, para você fazer um faturamento expressivo, não é fácil. Muito, eu não estou dizendo que o pós é fácil, mas é muito mais fácil do que vender curso livre. Não tem nem comparação. Nem comparação. Tem muito mais valor. Muito mais valor, né? Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Curso livre a gente quer vender, na maioria das vezes e tal. Pós, a pessoa já ouve falar disso desde criança. Já tá já tá na cabeça das pessoas. E aí, lógico, a gente tá falando aqui, você citou agora 4 milhões de faturamento só com pós, né? Só que essa pessoa provavelmente tem outros produtos ali na sua esteira. Imagina o faturamento dela olhando pra tudo, né? A meta deles é 10 milhões. Eu falo deles porque é engraçado isso, né? Porque tá atrelado ao nosso tema, que é networking, relacionamentos e tal. O Felipe e o Enzo, eles estão num caminho agora de sociedade e eles se conheceram no meu escritório. Ambos são meus mentorados e eles se conheceram lá. E aí se conectaram e agora começaram a fazer vários lançamentos de pós juntos. E, poxa, estão arrebentando. Queria agora ouvir de vocês como que a gente pode construir uma reputação. Uma reputação que gere oportunidade. Massa. Que é o que vocês têm, né? Quando a gente olha ali a rede, tanto da Bia quanto do Léo, você vê que são pessoas que têm autoridade para falar do que tá falando. Como quem tá assistindo a gente consegue construir também essa reputação? Que massa. Quer começar? Eu acho que a reputação ela é uma soma de coisas, né? Ela é o que você promete, o que você entrega, como você lida com isso. Porque como o Leandro sempre fala, tem muita coisa que dá certo, mas também tem muita coisa que dá errado. Então, como que você vai saber conduzir quando as coisas derem errado? Como que você vai levar esse relacionamento? Como que você vai gerar essa transparência, essa confiança? Então, a sua reputação não é só ter um nome bonitinho ali no Instagram, verificado e foto bonitinha. É alguém lembrar de você e falar assim, cara, a pessoa vai conseguir te ajudar nisso aqui. Ele vai resolver o seu problema, ele é uma pessoa de confiança. Então, eu acho que a reputação ela é uma soma de coisas, não é um fato isolado que faz o seu nome crescer. Massa. Se eu fosse resumir em uma palavra, seria integridade. E para exemplificar, cara, até experts que a gente não está mais, muitas vezes manda mensagem recentemente para indicar para a gente lançar o marido dela. Caramba, então quer dizer, mesmo que a gente não está mais juntos, poxa, sabe, o relacionamento, lembra? Resultado, no caso dela foi muito bom. O relacionamento, mesmo a gente não estando mais juntos, ela lembrou de quem? Ela lembrou de nós, entende? E isso se constrói plantando, né? Plantando, simples assim. E quando dá errado, igual a Bia falou, cara, quando dá errado, lidar com as coisas que deram errado da melhor forma possível, né? Então acho que... E assim, parece fácil, e na verdade não é fácil, mas é simples. É simples, transparência, cara. Sim. Não sei, me corrijam se eu estiver errado, assim, pra quem quer começar agora a ser estrategista, eu acho que brilha muito os olhos quando a gente fala desses valores, né? Os 35 mil, mais os 50%. Sim, sim, sim. Mas vocês acham que quem está começando deveria olhar menos para esses números tão expressivos e mais para construir essa reputação?
Cara, eu acho que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um mentorado, o Leonardo, que ele não tinha resultado nenhum. Ele é um caso fora da curva, tudo bem? Mas a primeira especialista que ele fechou já tinha faturado mais de 10 milhões. E ainda assim, e ele sem resultado. Ainda assim, quando ele fechou com ela, ele recebeu 15 mil de setup, que é o que a gente chama, né? E já fez os primeiros 6 dígitos. E aí, a partir de lá, abriram muitas portas para ele, entendeu? E aí, ao longo... Com o resultado, você consegue também acelerar essa sua reputação. É um fator importante também, entendeu? Que é pra onde as pessoas vão olhar, né? Não vender aqui que você já faturou. Exato. Então, assim, quem disser que não é... Que, tanto faz se o cara tem resultado ou não na hora de fechar, tá mentindo. É mais fácil quando você tem resultado. Mas eu tenho, desses mais de 100 mentorados, cara, dezenas que ainda não tinham um resultado muito expressivo e mesmo assim conseguiram, sabe? Fechar, recebendo antes de começar a trabalhar mais fixo e mais 50%, entendeu? Legal. Mas eu acho que é uma soma dos dois, porque a pessoa pode começar... Por exemplo, quando a gente vai entrar no digital, a gente ouve muito sobre parceria, muito parceria. Só que até que ponto você tem um parceiro ou você está sendo funcionário de alguém de graça? Então, são duas linhas tênues. Então, o que eu falo? Sim, é importante você ter uma base, você saber construir isso para você ter um processo, mas você não pode ignorar números. Então, de repente, eu vou entrar nesse projeto, mas eu vou cobrar um setup, um fixo e um percentual, E isso vai te dar uma base para você organizar a sua gestão. Então, de repente, você contrata uma pessoa para te ajudar, você contrata um gestor de tráfego, que é uma parte muito sensível de um lançamento. Então, você... É onde muita gente quebra, né? Exato. Porque às vezes a pessoa fala, faturei 100 mil. Aí 20 mil para o gestor de tráfego, 50% para expert, paga as contas, sobra R$1.000 na conta. Não adianta. Então é importante você ter essa noção dos valores, você saber você cobrar, entender, entrar na parceria do jeito certo, e isso vai te dar a base para você começar a construir ali com uma gestão certa. Quando eu falo de gestão, muita gente pensa que é começar ali de uma multinacional, mas não é. É você saber o que fazer, quando fazer, o tempo certo de fazer, contratar, recrutar, selecionar, nutrir essas pessoas do seu time. Então, eu acho que vai um pouco dos dois. Eu acho que um complementa o outro. Você trouxe um ponto que eu acho que é muito delicado, que é contratar. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de abrir mão das suas demandas. Porque quando você contrata, você tem que confiar. Quem você está contratando vai entregar, né? Acho que esse é um gargalo. Você estava falando, eu lembrei de uma palavra que ela falou no começo, interesseiro. A gente vai cruzar com muita gente interesseira nesse mercado, né? E aí, a gente não pode ser hipócrita. Se eu tenho uma empresa, encontro alguém que está trabalhando de graça para mim, eu vou aproveitar. É isso. E ainda muitas vezes a pessoa investe. Fala assim, eu vou entrar aqui no projeto, ainda vou investir no seu projeto. O mercado nos educou de uma forma onde, normalmente, para fechar com o expert, é só, entre aspas, os 50-50. Só que ainda tem, às vezes, eles são estimulados a investir, a pagar para trabalhar, sabe? E isso, cara, me fez assim... A gente também começou dessa forma, fechando só os 50-50, só que a gente já tinha um monte de plaquinha na parede, um monte de palcos de eventos que você possa imaginar, e tinha um problema. Eu tava sem dinheiro, cara, por causa desse modelo de negócio. Porque é aquilo, quando dá errado, a culpa é sua, e quando dá certo, o expert vai embora mesmo assim. Por isso que a gente mudou esse nosso modelo de negócio, entendeu? Eu era muito romântico também, né? Eles pregam, meu Deus, vai ser sócio. Cara, beleza, legal, é massa a sociedade. Só que, fazendo uma analogia com casamento, você não casa com a pessoa no dia que você conhece ela. Existe um processo. Então a gente começa com a prestação de serviço e depois vai para contratos maiores, entendeu? Por exemplo, o Rodrigo. A gente conheceu ele em um evento, já falando ali do networking e tudo mais. E a gente conheceu ele e ele falou, cara, eu não tenho high ticket. Aí a Leandro falou, a gente ajuda. E nisso a gente começou a fazer o high ticket dele, montou do zero e tudo mais. E quando tava para encerrar o contrato, ele falou, agora eu quero que vocês sumam todos os projetos que a gente tem. Então a gente criou confiança, a gente criou um relacionamento, a gente viu que foi uma parceria boa e a gente renovou. Então eu acho que vai... Por um ano, né? É, mais um ano. Começou 4 meses, agora 1 ano. Massa, exatamente. Excelente. E tem esse exemplo do Rodrigo que a Bia deu e tem um outro exemplo de um outro especialista. Mesma coisa, a gente começou o contrato com 4 meses, ele gostou da gente, a gente gostou dele, agora também um tempo maior. Que foi esse da Pós. No nicho de ressonância magnética, faturamento muito expressivo. Engraçado, né? A gente fala tanto de produzir conteúdo no digital, mas o evento presencial, ele tem uma coisa que é única, né? Que é esse networking. Você sentar ali do lado, tomar um cafezinho, conversar. Eu falo. Eu ensino 5 canais de prospecção pra galera a encontrar bons experts.
Tem a prospecção ativa, que sim, é você mandar mensagem, claro que tem abordagens melhores, né? No direct do cara. Aí tem a terceirização de prospecção. Você pode, de repente, fazer parcerias, colocar outras pessoas para prospectar por você. Várias vezes a gente fechou com o Expert assim. Inclusive a Yasmin, que tá ali, ó, ela já prospectou também, a gente fechou. Esse da pós de ressonância magnética, quem prospectou foi ela. Prospectou. Parabéns. Várias vezes. E aí a gente paga, evidentemente, lembra do setup? Uma parte do setup a gente direciona, né? Sem problemas. E aí, beleza. Indicação, a gente paga por indicação. Uma coisa é você pedir, como se fosse um favor. Outra coisa é, cara, daquilo que eu fechar, os experts que eu fechar, eu sei que não precisaria, mas eu te pago R$2.000. Há 2 meses, a gente pagou quase 6 mil por uma indicação que a gente fechou. E eventos, que é como você está falando aí. Cara, nada, mesmo em meio ao digital, nada substitui o olho no olho, você apertar a mão, você sentir a energia da pessoa. E é isso, às vezes você nem sabia que você ia encontrar essa pessoa lá que estava precisando. Né? Total. É legal que você vai no evento, às vezes você nem tá esperando encontrar essa pessoa, né? Você já encontra e já fecha o negócio ali. Sim. Queria só puxar um gancho, você falou de mandar DM. O tempo tá estourando, mas eu tava com essa pergunta na cabeça desde quando eu tava lá stalkeando vocês para estudar pra entrevista. Tem um conteúdo seu que fala que às vezes a negociação começa no não. Do Uau, expert. excelente, excelente. Queria que você me contasse um pouco mais sobre isso, que aí eu quero trazer minha pergunta. Tá bom. Bom, o processo para a gente prospectar e fechar consiste em, quando é prospecção ativa, sim, a gente manda mensagem lá no direct, traz o expert para uma reunião, e aí ele pode dizer sim ou ele pode dizer não naquela reunião. E tem muita gente que para no não. A gente começa a negociação no não. Porque da maneira como eu ensino, você tem um pouco de margem para negociar valores quando é o caso, formas de pagamento quando é o caso e quebrar algumas objeções. Uma forma que a gente tem feito com muito êxito, com alguns experts que tá falando, que às vezes fala não na hora, é oferecer genuinamente uma consultoria gratuita para ele. É uma segunda reunião onde a gente entrega os primeiros passos para fazer X, que a gente acredita que é possível em Y tempo. Cara, a gente entrega bastante valor ali e já deixa claro. No final, eu vou te fazer uma próxima e última proposta. Se fizer sentido, a gente avança. Se não fizer, você pega tudo que a gente te entregar e faz sozinho. Então, várias e várias vezes a gente já conseguiu transformar não em sim. Imagina, porque fazer sozinho é um trabalho que não dá pra você fazer sozinho. Não é pra uma pessoa só. Não dá. Então, você pra fazer milhão, não. Não dá. E aí você pegar tudo aquilo, você vai olhar e falar, meu... Não, pra fazer vendinha, pra brincar de digital, você até consegue sozinho. Você faz pra vendas, fazer tem um negócio burnout. expressivo. Fazer uma empresa mesmo, Uma empresa, né? eu não conheço, pelo menos, sabe? E aí minha pergunta é, pra quem tá começando, vai pegar essa dica, como que essa pessoa consegue definir o limite ali pra ela não ser aquele vendedor invasivo? Legal. Porque se começa no não, você vai ter que insistir com essa pessoa depois, né? Sim. Perfeito. Então qual que é o limite? O limite... é assim, você diz depois da reunião ou antes da reunião? Depois daquele primeiro não. Perfeito. O limite cara, eu costumo dizer que tudo é copy. Ou seja, para quem, copy é o que você fala, quando você fala, como você fala, certo? Então, a gente, por exemplo, o cara falou não. Entender as objeções iniciais e eu faço uma breve antecipação. Eu falo, cara, eu vou conversar com a Bia amanhã e talvez eu sei lá, consiga uma forma de reduzir. Talvez eu consiga uma forma de a gente fazer uma negociação diferente. Não posso te garantir nada, mas eu vou fazer isso e tal. Eu já antecipo, então esse é o primeiro passo. Eu faço uma antecipação, aí o segundo passo, eu digo para a pessoa, eu falo assim, olha, eu encontrei uma forma de a gente avançar com você investindo, como as maiores objeções, tempo e dinheiro, com você investindo menos dinheiro e menos tempo, de modo que a gente ainda assim consiga atingir o objetivo que eu tinha te falado lá. E aí eu mando num áudio, eu não trago para reunião ainda, mando em um áudio essa negociação, essa nova negociação. Aí beleza, o cara pode falar sim, ele pode falar não. E aí, num terceiro momento, passa um dia ou passa 2 dias, aí eu ofereço a consultoria gratuita. Porque pensa comigo, por que eu estaria sendo chato, sendo que eu vou entregar algo de extremo valor para ele? Extremo valor. E de graça. Eu deixo isso claro, velho, se fizer sentido, eu vou fazer uma última proposta. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Você pega tudo que eu te entregar e faz sozinho. E a gente... Aí entra a questão do resultado. A gente tem exemplos para mostrar isso. Também ajuda no nosso processo. Você acha que você falando 2 dicas. Primeiro, ter um olhar atento à dor do cliente, né? Perfeito. Para poder responder. Perfeito. E você também
ter ciência do seu valor. Você falou, vou fazer 3 contatos ali, vou te dar consultoria de graça. Se você não quiser, boa sorte. Perfeito, Matheus, perfeito. E a gente deixa muito claro, desde antes da reunião. Eu falo assim, olha, eu decidi que eu vou entrar no seu nicho, eu listei alguns perfis, dentre eles o seu, e é por isso que a gente está aqui. Porque a gente deixa muito claro, cara, se fizer sentido vai ser com ele, se não fizer sentido vai ser, adivinha com quem? Com o concorrente dele. Ou complementando com o olhar da gestão, nem todo não é definitivo. Às vezes só não é o momento daquela pessoa. Perfeito, Bia. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, agora não dá. Às vezes realmente a pessoa está apertada financeiramente, às vezes a pessoa não está com tempo para isso. Então não é um não definitivo. E aí entra a parte do relacionamento. A gente mostrou para ela que é possível e às vezes não é o momento. Então, de repente, daqui uns 2, 3 meses, opa, como é? Aí você tem que saber ser interessante antes de ser interesseiro. Sim. Então, opa, fulano, como é que tá? Você conseguiu resolver? Tá tudo certo? Olha, e aí, vamos marcar uma nova conversa? Então, nem todo não é definitivo. Sim. E isso entra muito de você manter aquela pessoa ali. E às vezes aquela pessoa não é o momento dela. Exato. Mas, cara, gostei tanto do que você faz, eu tenho uma pessoa para te indicar. Aconteceu recentemente, um dos nossos closers fez uma reunião e a pessoa falou assim, olha, não dá, realmente não é meu momento. Deu uns 3 dias mais ou menos, chegou, oi, tudo bem, você fez reunião com a fulana, ela me indicou, eu queria entender. Ou seja, a pessoa já entendeu o valor, só não é o momento dela. E eu acho que isso também entra no relacionamento, de conquistar a pessoa, mostrar a possibilidade, se a pessoa estava fechada para isso. E, nossa, perfeito. E eu nunca vou esquecer, eu sempre falo pra galera da mentoria que tem alguns experts que são pra agora, tem alguns que são pra depois, tem alguns que são pra nunca. E a gente tem que encontrar os de agora. Os de depois eles vão voltar ou a gente vai voltar neles mais cedo ou mais tarde. Normalmente esse caminho vai se cruzar, né? Quantas e quantas vezes, teve esse exemplo que a Bia trouxe, mas o próprio expert voltar e fechar. Sim. Quantas vezes? Meses depois. Eu acho muito legal trazer essa visão, porque assim, a gente não precisa se desesperar para fechar. Porque, não sei, eu vi muita gente também que topa tudo para vender. E aí você vai prometer coisas que você não vai conseguir entregar. Isso vai virar um tiro no seu pé. Afeta a reputação. Afeta a reputação. Exatamente. Perfeito. Então é ser interessante, ser interesseiro, saber o seu valor. Sim. Essa acho que é uma dica de ouro. Já para o último quadro, que é para quem você passa o café, eu vou trazer algumas situações hipotéticas. Vocês vão me dizer se vocês sentariam nessa mesa para tomar um café com quem está nessa situação. Tá. A primeira é, vocês sentariam para tomar um café com quem é extremamente competente tecnicamente, mas nunca investiu 1 minuto para construir um relacionamento. Só entrega resultado e espera ser notado. Passaria. Tomaria um café. Tomaria. Mas é uma oportunidade também, né? Porque às vezes isso é uma coisa que é ensinável, a pessoa consegue desenvolver. Então, se ela é muito boa no que ela faz, aos poucos a gente consegue. É uma coisa que é adaptável. Eu acho que vale. Eu também, claro. Seja do ponto de, quem sabe, por que não para contratar? Ou, de repente, conectar essa pessoa com alguém do nosso ecossistema, de alguma forma. Sim. Boa. Vocês tomariam um café com quem constrói relacionamento de forma genuína, mas nunca transforma isso em oportunidade concreta. Fica só na simpatia, sem nunca fechar nada. Cara, sim. E é engraçado, né? Um dos primeiros mentorados, eu chamava ele de Sazon. Porque ele só ficava temperando, meses e meses, e trabalhando de graça, e meu Deus do céu. E óbvio que a gente tem que gerar valor, tem que ser interessante, evidentemente. Mas faltava esse outro lado também, sabe? De repente, conduzir aquilo para uma situação mais efetiva para ele e para a relação, né? Exato. Você também tomaria? Tomaria, com certeza. Boa. Vocês tomariam um café com quem só mantém relacionamento enquanto existe um interesse ativo, some assim que o projeto ou a necessidade acaba, mas sempre com uma boa desculpa? Cara, não. Eu só tomaria se ele, tipo assim, se por alguma razão ele fosse mentorado ou alguém que eu gostasse demais, justamente para poder dar estoque, sabe? Porque isso, no longo prazo, não dura, né, cara? Então, só se fosse para dar estoque e se ele pedisse também. Senão eu não perderia tempo, não. Às vezes a pessoa não quer um conselho, né? A gente tem que aceitar isso também. Acho que tem por que ajudar isso quem quer, né? Enfim, eu não iria isso. justamente por isso. Às vezes a pessoa tá tão fechada, tá... Boa. Tem coisa que Você vai não só gastar sua energia. tem coisa que não vale a nossa energia. Boa. E para fechar, alguém que vocês chamariam para tomar um café sem olhar para cargo, faturamento ou seguidores. Alguém que vocês veem, uma pessoa ali que é referência, que é diferente, que chama atenção. Acho que a gente é meio que unânime, né? O Flávio Augusto. Cara, certamente se fosse uma pessoa só, eu posso falar 2? Pode falar 2. Pode. Cara, eu... Nossa mesa de café é igual coração de mãe.
Não, sem dúvida, o primeiro seria o Flávio Augusto, porque, enfim, nossa senhora, veio de baixo, não só, né, mas brasileiro, bilionário com B, e não só também, caramba, o quanto, desde a época da geração de valor, desde a época do Facebook, aqueles posts, aqueles textos dele, sabe? Sim. E enfim, ele gera um impacto muito, muito grande, assim. Muito grande. Gente, o papo foi bom, mas acabou, infelizmente. Eu guardei aqui o roteiro, mas eu vou passar o arroba de vocês no Instagram. Massa. Pra quem quiser virar estrategista, entrar nesse mercado, vai procurar vocês. Sim. Bloqueou. Qual que é o seu arroba? Você sabe de cabeça? Sim. Leandro.conexões. Leandro.conexões. Vai lá seguir no Instagram aí da Bia. Beatriz Nunes V com 2 I no Beatriz. Beatriz com 2 Is, V. Isso. É isso, gente. Nunes V. Nunes V. Mas vai ficar aqui na tarja também, tá na descrição do vídeo. Vão seguir eles, acompanhar os conteúdos também, pra ficar por dentro desse mercado. Se você tá com alguma dúvida, chama eles na DM também. É uma baita oportunidade. Massa. Gente, obrigado. Obrigada, gente. Valeu. Foi incrível. Valeu. Um abraço aqui. Obrigado, gente. Quinta-feira que vem, 7 horas da noite, tem mais um Vumpcast. E vai começar a temporada especial de Black Friday. Então vão ser 4 episódios especiais para você começar a preparar sua Black Friday e aquecer para você vender bastante esse ano. Tá imperdível. Se inscreve no canal e ativa o sininho que a gente se vê lá. Tchau, tchau.